Outro item importante, a graça de Deus, sim. Sola gracia, não. No meio evangélico temos esse problema. A graça de Deus, sim, Deus é gracioso e tudo mais. Mas somente a graça, não. Vejam, o livre-arbítrio tinha que cooperar com a graça. Não era só a graça. O livre-arbítrio tinha que cooperar com a graça naqueles dias. Hoje mudou? Não. A cooperação humana estava envolvida na justificação. O ser humano não estava caído ao ponto de não poder responder positivamente ao Evangelho. Ele estava doente, mas não morto, o ser humano. E podia sim, por si mesmo, decidir por Cristo. O que ia muito além do mero arminianismo, que nem existia na época. E se identificava com o pelagianismo. Pelagianismo era a doutrina de que eu podia buscar a Deus sem ajuda nenhuma dele. Depende de mim. Se eu quiser, a minha vontade é livre ao ponto de eu buscar a Deus se eu quiser. A ideia de que a nossa vontade é corrompida pelo pecado, e que temos uma vontade dominada por paixões, isso é só uma doença, não é morte. A pessoa pode, por sua própria vontade, sem nenhuma assistência da graça, nada, se voltar para Deus. Hoje, os evangélicos dizem exatamente isso, sendo esse o pensamento dominante. Com isso eles se afastam dos princípios da reforma e se aproximam exatamente do que a reforma combateu. Os evangélicos pensam, existem em mim elementos bons. Eu posso, por mim mesmo, buscar a Deus, sem assistência dele. Sem a ação da graça dele em mim. Eu posso tomar essa decisão usando o meu livre-arbítrio. A graça de Deus, sim. Sola gracia, não. Existe em mim forças para buscar a Deus por minha própria conta. Terceiro item, a fé, sim. Sola fide, não. Claro que a fé é importante, mas tem que ralar. Quer ir para o céu? Claro que a fé é importante, mas tem que ralar. Tem que pagar o preço. Vocês já viram evangélicos falando isso? Estou pagando o preço. Ah, é, safado? Já pagaram o preço para você. Que história é essa? Que preço, que parte do preço não foi paga? Que pedaço da conta não foi saldada? Cristo naquela cruz deixou que parcela não paga, para você agora ter que pagar e completar o pagamento. Mas infelizmente o meio evangélico está mais próximo do romanismo medieval do que do ensino bíblico exposto pelos reformadores. A fé, descrevendo aqui, a fé tinha que ser acompanhada de boas obras. Hoje, os evangélicos afirmam que não basta crer em Cristo para ser salvo, sendo necessário que façamos a nossa parte. Eu canso de ouvir isso. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Cristo não fez tudo. Eu tenho que fazer algo. Tem algo para eu fazer ainda. Como? Obedecendo os 10 mandamentos e às vezes as impostas pela igreja. Isso se amplia quando é ensinado que a pessoa perde a salvação. No meio evangélico, o que domina é a ideia de que a pessoa perde a salvação. Claro, se a salvação depende dela, é claro que ela vai perder, um dia ou outro. Quando isso acontece, para recuperar a justificação perdida, é necessário fazer alguma coisa. A pessoa é crente, perdeu a salvação. O que ela faz agora para recuperar a salvação? Tem que fazer alguma coisa. E o que vem aí? Nos tempos da reforma, a justificação perdida podia ser recuperada pela prática da penitência. Dava uma chicotada, recuperava lá a justificação. Nos dias de hoje, a justificação perdida pode ser recuperada pela reconciliação com a igreja e a sujeição a alguns castigos. Pastor, eu perdi minha salvação, me desviei, o que eu faço? Olha, para você recuperar a salvação, você vai ficar 1 mês sem tomar ceia. Você vai ter que sentar no último banco da igreja durante 2 meses. Você não pode mais tocar no louvor. Então tem as penitências. Tem as várias penitências evangélicas. São as penitências gospel. Então você paga as penitências, aí você readquire a salvação pelas suas obras. Sola fide? Não. É importante a fé. A fé é importante. Mas só a fé? Não. Você tem que fazer a sua parte.